Olá. Então, resolvi fazer essa gravação para dizer por que vou votar no Bolsonaro. Pensei muito antes de fazer isso. Só que muitas pessoas estavam me questionando, porque na realidade eu não sei. É um processo, eu acho que está acontecendo com todo mundo. Então, os amigos me questionavam em quem que eu ia votar e por quê. Pais de pacientes, em quem você vai votar. Mas sempre assim, se eu dissesse que era no Bolsonaro, os que votavam com ele falavam bem e os que votavam com o outro candidato falavam mal do Bolsonaro, não falavam bem do candidato deles, né? Então eu até cheguei a perguntar, vamos fazer assim, porque tem horas que você pode responder, tem horas que não dá para responder. Um pai de paciente, por exemplo, não vou discutir política, né? Eu tentava até mudar de assunto, mas não dava. Então, conversa com jovens também. Aí eu resolvi colocar uma bandeirinha no carro para dizer que eu ia votar no Bolsonaro. E daí todos continuam a mesma coisa, falando, falava bem do Bolsonaro ou mal do Bolsonaro. Ninguém falava do outro candidato. Então eu resolvi perguntar por quê. Então a conversa era assim, mas ele é bocudo, ele fala demais, ele não mede as palavras, ele se mete em tudo, ele é bocudo. Então eu disse, sabe o quê? Vamos lá, vamos pesquisar para ter argumento para dizer por que eu vou votar no Bolsonaro. Então, uma das questões que vinha muito de perguntas, muitas perguntas, é que ele roubou, ele surrupiou os símbolos nacionais, tá? Então, na realidade, eu fui pesquisar e eu acho que ele recuperou o patriotismo. A bandeira do Brasil, eles estavam fazendo xixi em cima dela, cocô em cima dela, cuspindo na bandeira, rasgando a bandeira, jogando no lixo, queimando a bandeira. Isso é muito dolorido para quem é patriota, para quem gosta da pátria, sabe? Então, isso me incomodava muito. E agora apareceu uma pessoa que homenageia a bandeira, faz com que todos cantem o hino nacional sabendo a letra, com mão no peito, em pé, tiram boné para cantar o hino nacional. Isso me orgulha muito, sabe? Eles quebravam monumentos. Eu pensava, meu Deus, por que isso? Ah, não concordo com o cara do monumento. Eu também não concordo com com o nazismo, mas nem por isso tem que quebrar aquilo tudo, tem que deixar ali, sabe? Para as pessoas irem lá, se horrorizarem e não cometerem isso novamente, esse crime novamente. Então é isso que tem que acontecer, tem que ser respeitada a história, né? Então é difícil, sabe? Eu lembro, eu acho que foi da primeira posse do ex-presidente Lula, tá? Todos, a rua do lado era tudo bandeira vermelha. E eu lembro que eu pensava, meu Deus, por que vermelho? Por que não usa a bandeira do Brasil? Agora mesmo se reuniram esses dias aí, acho que era um comício do PT, e cantaram o hino da Internacional Socialista. Pensa, nós estamos no Brasil, a nossa terra é o Brasil. Eu não quero hino da Nacional Socialista, eu quero hino brasileiro. Tá? Ah, mas Bolsonaro é bocudo, entendeu? Ele surrupiou os monumentos e o hino nacional e a bandeira nacional e o verde e amarelo. Como assim? Verde e amarelo não surrupiou nada, é meu, é nosso. Tá? Esses dias conversando com jovens e eles me disseram que era da esquerda porque o Bolsonaro defende a liberação de armas e que armas matam. Então, gente,
armas defendem. Elas matam se elas estiverem na mão errada. Elas matam quando elas estão na mão de bandidos, que te matam por causa de um celular, por causa de um carro, por causa, porque eles querem. Entendeu? Então não é assim. Aí eu fui pesquisar. Ah, porque se o meu pai tivesse uma arma, ele é muito nervoso, ele já teria matado alguém. Não, ele não teria matado, sabe? Porque para ter porte de arma, o processo agora é complexo e complicado. São 4 horas e meia de testes psicológicos. Então, esse pai, com certeza, não pegaria arma, porque toma medicamento. Ele não seria liberado. Tá? O treinamento é complexo, é completo. Tá? Então, com certeza, hoje as armas estão só na mão dos bandidos. Tá? E isso que não pode acontecer. É isso que é triste, sabe? E aí eu perguntei para um dos jovens, você é da esquerda, você é a favor do MST? Mas o que é MST? Entendeu? Como assim? Como que eu vou votar numa pessoa sem pesquisar nada sobre ela? Como? Então tem que ir atrás, não é só escutar o que o professor diz, o que o amigo diz, não. Vai pesquisar para você ver se é verdade. Vai pesquisar se é assim mesmo. Tá? MST invade terras, inclusive terra produtiva, tá? Mata os animais para tirar um pedaço de carne e deixa o animal... Nem matam primeiro, eles cortam um pedaço de carne e deixam o animal agonizando. Eu vi vídeos de uma vaca que eles tiraram um pedaço de carne e ela estava prenha. Morre a vaca, morre o filhote, sabe? Deixa o animal ali sofrendo. Tá? Então, não dá. Queimam as sedes das fazendas, das terras, quebram laboratório, destroem tudo, gente, não é por aí. Nesse ano, nesse governo Bolsonaro, acho que só 4 fazendas foram invadidas, mas ele distribuiu milhares de títulos de terras, sem briga, sem invasão, na lei. É isso que eu quero, na lei. Mas ele é bocudo. Ele fala mal das mulheres, dos gays, dos negros. Como? É um cara super bem casado. Os filhos rodeados de filhos, que se dão super bem com a madrasta, que vivem unidos com o pai, respeito em família. Sabe que um governo misógino, que é contra as mulheres, teria uma ministra como a Damares? Que defende muito mulher, criança, ela se mata trabalhando para isso. Então, que governo é esse que bota uma Damares como ministra? Eu fui ver, ele deu tem mais de 70 leis novas defendendo as mulheres, inclusive do MST, os títulos das terras, ele bota em nome das mulheres. Porque se os maridos se separarem, eles que têm que sair de casa. A mulher e os filhos ficam em casa. Então, esse cara é misógino? Vocês já viram ele brigar com um gay, com um negro e contra algum... Não, ele respeita homens e mulheres, bons e ruins. E é assim que tem que ser mesmo, sabe? Eu te respeitar como pessoa humana. Não porque você é mulher, ou você é homem, ou você é gay, não. Você tem que ser respeitado pelo valor que você tem. Então, mas ele é bocudo. É difícil, sabe? Então, aí um jovem me disse, mas tem 35 milhões de pessoas passando fome. Como assim? Você já viu uma pessoa passando fome? Eu já. E o que você fez? Ah, eu não fiz nada, eu não sou do governo. Como não? Pega pela mão, leva na Caixa Econômica, faz o registro dele, vai receber R$600 por mês. A gente também tem que fazer a nossa parte. Não é assim só o governo. Ele dá o dinheiro. E você tem que correr atrás para ajudar as outras pessoas. E os restaurantes comunitários que custam R$1 a refeição, se ele receber R$600 por mês, ele vai poder almoçar e jantar, no mínimo. Ou não? Tem que ser assim. Não é só jogar e xingar e reclamar. Tá?
Então, tem que se olhar isso também, sabe? Porque, assim, os preços estão caindo, ele está lutando para conseguir as coisas. O que o Congresso faz? Só contra, gente. O que o Senado faz? O que o Rodrigo Pacheco faz? O que ele faz para ajudar o governo? Aliás, o que o Senado tem feito para ajudar o governo? É uma vergonha isso. É uma vergonha. Todo mundo, se você for analisar e pesquisar sobre eles, é tudo ficha suja. Todo mundo com medo do Supremo. Porque se votar contra o Supremo, se fizer alguma coisa o Supremo toca-lhe o processo para frente. Então, sabe, você escuta essas coisas, dá nojo. Dá nojo. Tá? Ah, mas ele é contra, ele desconfia das urnas. Eu também desconfio das urnas. Por que eles têm tanto medo de da fiscalização das urnas? Por que não o voto auditável? Por quê? Um vai lá para o exterior e diz, nós vamos trocar o presidente. Aí o outro aqui do PT diz, eleição a gente não ganha, a gente toma. Eu tenho que desconfiar? Eles fazem com que eu desconfie. Eles fazem. Tá? Então, se eu tenho que administrar qualquer coisa e alguém pede para analisar o método e o procedimento, eu até vou gostar. Porque vai mostrar para todos que eu sou e estou correta. E é assim que tinha que ser. Por que eles não querem? Por que tantos obstáculos? Por quê? O que tem por trás disso tudo? Como não desconfiar? Veja só. O Lula está sempre em primeiro lugar. E se ele não ganhar? Como que ele vai pesquisar? Como assim? Eu estou ganhando e agora eu quero saber por que eu não ganhei. Não dá. Não dá. Essas pesquisas, inclusive, vocês já foram pesquisar os órgãos que fazem as pesquisas? Dá nojo. Dá nojo. Dá uma impressão que essas vitórias nas pesquisas é para legalizar uma futura vitória. Eu posso pensar assim. Eu tenho o direito de pensar assim, porque eles fazem com que eu pense assim. Eles procedem com que eu pense assim. Como é que o Lula vai questionar os votos se ele, por acaso, perder, se ele está sempre em primeiro? Não tem. Porque o voto não é auditável, não tem como. Ah, porque é muito caro para fazer voto auditável. Caro foi o aumento que eles deram para eles mesmos. Isso foi caro, porque para o resto da vida. Isso foi caro. E todos votaram a favor. Todos. Por quê? Não tem como, é difícil isso. Tá? Mas ele é bocudo. Ele lidera um gabinete do ódio. Que gabinete do ódio? Quem foi... Fica o tempo todo sendo chamado de genocida, de fascista, de nazista. Inclusive, isso me preocupa, tá? Porque eles estão transformando essas palavras pesadas e horríveis em uma coisa simples, um modo de xingamento. Vai pesquisar, essa juventude não sabe nem o que é fascista, o que é genocida. Vamos pesquisar para ver o que é isso. Tá? Dia 7 de setembro eu não ia para a rua, mas eu resolvi ir só porque o ministro disse que seria um bando de fascistas. Eu disse, como assim? Vou lá ver o que é isso. Eu me surpreendi. Famílias inteiras, com bebês, desde o mais rico até o mais simplesinho, um senhorzinho, coisa mais querida, com chinelo todo, assim, já gasto, mas com saquinho plástico da Havan na cabeça, porque a Havan vende e bota em saquinho com a bandeira do Brasil, um saquinho plástico amarrado na cabeça, outro amarrado em punho, com a mãozinha para cima, cantando o hino nacional. Que fascista é esse? Os cachorros tudo de camiseta, as crianças, os bebês, os cadeirantes, todo mundo com a camisa do Brasil, com bandeira, cantando o hino nacional. Ou esse cara não sabe o que é ser fascista, o que significa isso, tá? Ou ele quis implantar
com medo, porque ia ter tudo que é possível de proteção na rua. Para quê? Eu não vi um cisco no chão, eu não vi uma lata de lixo virada. Ninguém. Inclusive, eu vi uma pessoa do PT no meio daquela gentarada toda de camisa vermelha e ninguém xingou ou reclamou dele. Ninguém. Ninguém. Então, que fascismo? Que fascismo é esse? Que dá náusea na gente de ver um cara aqueles falando isso. Gente, é de cair o queixo. E assim, ó, vocês já pesquisaram sobre o Judiciário? Vocês já pesquisaram sobre o Supremo? Vão lá, leiam sobre um por um para você ver quem botou eles lá e por que eles estão fazendo isso. É só ir pesquisar, eu fui, dá náuseas. Dá náuseas. E daí assim, por que você vai votar no Bolsonaro? Para tentar melhorar isso, porque assim não dá mais. Tá? Então, é difícil, tá? Mas ele é fascista, um presidente que defende a família, a pátria, Deus, tá? Ele que é bocudo, ele que comanda um gabinete do ódio. Como? Então é difícil, tá? É difícil. Eu fiz umas anotações aqui sobre a corrupção. Tudo que falaram de corrupção dele eu fui pesquisar, tudo. Sobre as vacinas, não foram nem encomendadas, nem pedidas. Sobre o Ministério da Educação, esse mesmo vai demorar, tá? A gente tem que rezar e ter paciência, porque ele é presidente, ele não tem varinha de condão e ele nem é mágico para conseguir arrumar isso, tá? Então, sabe, eu tinha muita vergonha quando o Lula entrou. Mas agora eu tenho mais vergonha ainda. Porque ele foi condenado e eu fui nos depoimentos da galera da Lava Jato. Experimentem pesquisar para ver. Um por um, gente. O Palocci. Assim, ó, ele comprovou tudo. Foi tudo comprovado. Então, como que esse cara está na rua fazendo campanha para presidente do meu Brasil? Eu posso pesquisar, ou o povo do exterior também pode. Então, eu tenho muita vergonha disso. Muita vergonha. A Odebrecht tem uma lista com codinomes. Um monte desse pessoal que está lá no Congresso estava lá nesses codinomes. Um monte. Gleice Hoffmann. Tudo com codinome lá. E muito, muito, muito dinheiro, muita corrupção, muito dinheiro em casa, dinheiro não... Olha, vocês viram, né? Aí, não, é o nosso presidente Bolsonaro que não presta, porque ele é bocudo. E daí as censuras do MST, do Supremo, censura todo mundo. Como assim? Como não ter liberdade de expressão? O cara falou muito... Também acho, mas processa. Processa. Ele está indo pelo lado errado. Não tem que ser assim. Eu nem sei se esse meu vídeo aqui vai funcionar, tá? Porque agora não se pode mais ter crime de... Porque agora tem crime de opinião. Mas é o Bolsonaro que é bocudo, tá? Porque ele se uniu ao Centrão. Não tinha como governar. Ele fez a tabela dele lá. Então, tentou. Mas ele também criou o PIX, abriu um monte de empresas, privatizou um monte de empresas, baixou os preços, diminuiu a inflação, teve pandemia, teve guerra, teve seca, tinha todo mundo jogando contra. E ele está conseguindo? Imagina se deixam ele trabalhar. Imagina. Tá? É assim. Eu tenho muita vergonha, porque qualquer indivíduo pode realmente pesquisar sobre o Lula, tá? E vão ver que
que nós temos um candidato que... Bom, também não quero falar do Lula, tá? Eu quero dizer assim, ó, olhem os ministros do Bolsonaro. Todos técnicos, todos técnicos. Agora o PT se junta a todos os partidos políticos. Se ele ganha, para quem vão ser os ministérios? Está tudo vendido já, gente. Acabou-se. Acabou, vai ter tudo ministério como foi da outra vez. Porque está tudo com dono já. Então, assim, ó, a sociedade precisa de valores. Os nossos jovens precisam de valores, de hierarquia, para valorizar os valores reais. Respeito. Não é assim só chegar e fazer. E assim, ó, eu fui pesquisar as obras do governo Bolsonaro. Eu pensei, eu vou falar de cada estado um pouquinho do que ele fez. Não dá. Vocês vão e pesquisem. Vocês vão ver o que ele fez e o que ele teve que refazer. Eu acho que no Piauí que eu vi que tinha 180 mil casas abandonadas. 180 mil casas abandonadas. Que ele teve que refazer tudo. A água do Nordeste estava tudo enferrujado, tudo quebrado. Ele teve que reconstruir. Não foi só terminar, foi reconstruir. As estradas, Florianópolis, ele está fazendo um túnel. É a maior obra rodoviária que está sendo construída, 6 túneis. É maravilhosa. Todos os estados têm muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Em todos os ministérios, em tudo, em tudo. A educação é que eu acho que vai demorar, tá? Porque está tão ruim, tão ruim, tão ruim, veio por todos esses anos. E mais 2 anos de pandemia, ele vai passar trabalho. Se ele ganhar, ele vai passar trabalho. E nós vamos ter que lutar para isso, tá? Porque não é assim, ó, o curso básico. Não, as universidades, tudo depredado, tudo escrito, tudo na maconha, tudo. Então, assim, ó, é difícil você ver isso, tá? Mas ele é bocudo. Aí o Fachin, aí eu olhei os traficantes comemorando no morro. Claro, o Fachin liberou, a polícia não pode entrar, mas a arma livre lá. Então, para nós, não, mas para eles pode. E todo mundo com L, fazendo L, assim no dedo. Por que será? Os traficantes fazendo isso. O que eu quero do meu lado? Aí falam do desmatamento. Vocês viram os 3 primeiros anos do governo Lula com a Marina Silva? 72,2 mil quilômetros quadrados depredados. Foi um vexame. Pesquisem isso. É só pesquisar, enquanto ela era ministra. É só pesquisar, tem tudo isso lá. Para o estado de Santa Catarina foi um orgulho que eu vi. Foi muito bom que eu vi. Primeiro que ele suspendeu a dívida, 724 milhões. Tá? Benefício para o cidadão, 3,2 bilhões. Para o Covid, 1,5 bilhão. Para a saúde em geral, 19,7 bilhões. Fora o que está fazendo de estrada, de contorno, disso e daquilo. Cada estado ganhou isso tudo. Tanto que todos os estados estão no positivo. Vocês lembram do Rio de Janeiro? Vocês lembram como estava o Rio de Janeiro? Devendo, fazendo negociata para ver se conseguia pagar a dívida? Acabou. Olha o nosso agro, que orgulho. De cada 5 pessoas do mundo, uma nós alimentamos. Os aeroportos melhoraram, a construção de ferrovias, estradas nem se fala. Tá? Então, assim, ó, quando eu não gostava de nenhum dos 2 candidatos, eu me abstinha, eu não votava para não ter que votar no menos pior. Agora, se eu não gostasse de nenhum dos 2, eu ia ter que escolher. Porque o pior é muito
muito pior. Eu não posso deixar um legado desse para os meus filhos e meus netos. Eu tenho que me posicionar, eu preciso. E assim, ó, uma das coisas boas que eu vi nesse governo é que assim, eu não precisei trocar tomada nenhuma, eu não fui obrigada a trocar tomada, eu não fui obrigada a comprar extintor de incêndio novo para o carro, eu não fui obrigada a comprar kit de primeiro socorro para um mês depois jogar no lixo, porque não precisava mais. Então, para onde ia esse dinheiro? Gente, eu sou Bolsonaro e eu vou votar no Bolsonaro. O que eu peço? Que quem é contra o Bolsonaro não escreva aqui embaixo do meu cantinho. Vá lá no seu cantinho e escreva a favor do seu candidato, como eu fiz aqui. Eu não quero ninguém escrevendo, indo contra o que eu estou falando aqui no meu canto. Se fizer, eu vou bloquear e vou cortar. Ah, mas isso não pode. Pode. O canto é meu. Eu vou fazer isso com certeza. Não vou nem responder, tá? Não vou nem responder. Eu falei o que é bom do meu candidato. Vá lá no seu canto e fale o que é bom do seu candidato. Tá bom? É isso que eu peço. Por favor, me respeite. Tá bom? Beijo.